Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão. Este é o segundo vídeo desta série sobre o que eu batizei de o negacionismo escatológico cristão. E o meu objetivo aqui é justamente despertar cristãos que têm sido influenciados por essa onda negacionista de tirar o conteúdo da profecia bíblica, né, o ensino dos últimos dias, o ensino de escatologia, esse é o significado da palavra escatologia, né? Então as pessoas perdem, os cristãos perdem esta referência da profecia bíblica, da importância dela para a vida cristã, e aí fica muito difícil analisar o que está acontecendo no mundo ao redor, porque o mundo muda rapidamente. Todas as coisas que estão acontecendo nestes dias apontam para o cumprimento de profecias bíblicas, e o que eu fico angustiado é encontrar cristãos que conhecem ou deveriam conhecer melhor o que a Bíblia fala sobre os últimos dias, fazendo de conta que nada está acontecendo, não se dando ao trabalho de avaliar o avançado da hora e o quanto nós precisamos justamente estar não apenas atentos ao que está acontecendo para nós podermos olhar as notícias, observar os fatos, avaliar o que nos despejam com informações todos os dias, não baseados na linha editorial ou ideológica de quem apresenta os fatos, mas avaliar pela palavra de Deus, pautar pela palavra de Deus. Então, o meu objetivo aqui nesta série é mostrar para você que estes tempos em que estamos vivendo são os últimos dias. Eu gravei o primeiro vídeo dando um contexto geral sobre isso, mostrando como quem nega isso está alinhado com as pessoas que são as escarnecedoras que Pedro aponta, 2 Pedro capítulo 3. Se você não assistiu o vídeo, quero te convidar a ver o vídeo anterior, o vídeo número 1 desta série. E hoje eu quero tratar sobre justamente evidências, né? Nesta série eu vou tratar de evidências que estão disponíveis para qualquer um observar, sem uma pesquisa muito profunda, sem ser um desses realmente cristãos investigativos, né, que descobrem, pesquisam tantas coisas acerca desta agenda. Eu quero ficar no que está disponível para qualquer pessoa observar e, à luz da palavra, perceber o quanto o tempo é uma sequência de cumprimentos proféticos. O primeiro deles, então, que eu quero destacar para você, que é público e notório, é justamente a questão do templo e a questão da existência de Israel como nação em nossos dias, né? Israel é o único caso na história da humanidade, uma cidade que foi destruída, em que o povo foi totalmente disperso, foi morto, foi disperso pelo mundo todo. Aquela terra ficou deserta, literalmente um deserto, né? E aí, essa nação que deixou de existir, volta a existir, volta a se estabelecer e, inclusive, prosperar de uma maneira sem precedentes na ciência, na tecnologia, financeiramente, toda a parte justamente dos frutos sendo plantados, água irrigada, o deserto irrigado, tantas marcas, tantos sinais de que realmente uma nação voltou a existir. E é muito importante porque eu vou colocar todos os textos aqui, eu vou citando livremente os fatos, mas depois eu vou colocar os textos aqui na observação do vídeo, na descrição do vídeo. Mas veja, a Bíblia falava sobre pode uma nação vir a existir em um único só dia, em um único dia, e foi exatamente o que aconteceu com Israel, que voltou a existir como nação, quando naquela Convenção das Nações Unidas houve a votação em que o voto do brasileiro, o presidente daquela sessão, Eduardo Aranha, estabeleceu Israel como nação novamente em um só dia. Naquela votação, naquela canetada, nos votos em que aquelas pessoas deram, representantes de várias nações, voltaram a declarar Israel como uma nação. E Israel então voltou a existir como nação em 1948. E já era importante Israel voltar a existir como nação, profético, mas era necessário que Jerusalém viesse a ser anexada a Israel. E isso aconteceu na Guerra dos 6 Dias em 1967. Por que tudo isso é importante? Porque quando Satanás conseguiu varrer Israel do mapa, varrer Israel da sua terra, deixar Jerusalém vazia e o templo derrubado, ele achou que ele tinha conseguido neutralizar as profecias que o Senhor tinha dito, porque todas as profecias dos últimos dias, elas têm um pressuposto. Israel tem que existir como nação, o povo judeu tem que estar naquele lugar, segundo a promessa do Senhor a Abraão, quando o povo veio a existir. A questão da discussão de dividir a cidade em duas capitais, a questão agora de reconstrução ou não do templo, todo esse cenário tem que existir porque Jesus volta em Jerusalém para cumprir exatamente aquilo que ele disse em Atos capítulo 1, quando ele disse os anjos que disseram
para aquela multidão, quase 500 pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, quando Jesus se despede e manda todos perseverarem ali em Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo. Quando ele sobe aos céus, os anjos dizem que esse Jesus que subiu aos céus voltará do mesmo modo como viste subir. Os eventos, então, de Israel sofrendo as dores, a angústia de Jacó, Jerusalém sitiada, as duas testemunhas ali mortas em Jerusalém. Veja, todos esses indicadores proféticos estavam paralisados e neutralizados pelo fato de que Israel não existia mais como nação. Então, a questão de Israel não é uma questão política, não é uma questão ideológica, não é uma questão histórica, mas é uma questão profética. O povo de Deus estar estabelecido naquela terra é algo necessário para o cenário dos últimos dias. Não, eles não são o mesmo Israel daquela época, eles precisam se converter a Cristo, precisam receber Jesus como Senhor e Salvador, serão ainda enganados pelo anticristo, achando que o anticristo será o Messias, será na verdade um falso Messias, se apresentará assim, fará um acordo com Israel e com outras nações por 7 anos e vai quebrar na metade da semana. Então veja, todos esses textos, todas essas profecias, todo esse cenário passa por Israel estar existindo como nação, estar estabelecido como nação e justamente em meio a um conflito, em meio a uma rejeição mundial, em meio ao mundo inteiro odiando Israel cada vez mais. É impressionante como isso está acontecendo claramente nos nossos dias. Então veja, não é possível você que se diz cristão e que conhece a Bíblia, olhar, observar, perceber que Israel deixou de existir por dezenas, por séculos e voltou a existir subitamente. É impossível você olhar para este fato e não perceber uma intervenção do Senhor na história e uma intervenção associada justamente ao cenário profético. A volta de Israel à existência como nação, a volta de Jerusalém ao cenário da discussão mundial acerca do templo, acerca da capital ser dividida ou não, acerca de ser um lugar observado pelas religiões, pela religião católica, pelos próprios judeus, pelo próprio Islã. Toda essa convergência de discussões aponta para o fato que ali é um lugar estratégico, ali é um lugar central na história. Na minha maneira de ver, ali é um lugar central do universo. Aí eu creio, a Terra, ela é o centro do universo. Por que eu posso dizer isso? Porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, quando criou tudo, todas as coisas, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e plantou na terra, neste lugar. Não apenas isso, mas Jesus, o Cristo, o seu Filho, esvaziou de ser Deus e se fez carne e veio andar neste lugar, nesta terra, neste planeta, e andou em Israel justamente, esteve em Jerusalém justamente. Então, este lugar é um lugar central, é um lugar estratégico, é um lugar profético. Você pode pensar o que você quiser ideologicamente ou cientificamente, mas eu creio na Bíblia. E a Bíblia nos mostra a centralidade, a importância de Israel no cenário profético. Sim, nesse momento Deus está lidando com a igreja. A igreja é hoje o veículo do Senhor, é a agência, do Senhor estabelecida, é a instituição manifesta nestes tempos em que vivemos para pregar o evangelho, para trazer a salvação pela graça e por meio da fé, para o judeu, para o grego, para todos os gentios. Mas na grande tribulação, nos últimos dias, o assunto passa a ser Israel. Você que conhece Bíblia, você conhece profecia bíblica, não seja um negacionista escatológico. Você é um cristão, crê em Cristo, cheio do Espírito Santo, tem que ser e buscar, leia a Bíblia, perceba que Israel é fundamental no cenário profético. Não caia em confusões, não ignore esta realidade, porque esse é um relógio do Senhor. Desde 1948, ou talvez mais precisamente desde 1967, o relógio profético do Senhor começou a fazer tic-tac, 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 e o tempo se aproxima, e o tempo urge. E nesta série eu vou compartilhar com você tudo aquilo que aconteceu exatamente depois de Israel ser estabelecido como nação, e quando realmente os sinais começam a acelerar, a apertar, a aumentar, mostrando para todos nós que o tempo se aproxima.
Eu quero que você possa estar preparado. O meu objetivo é te convidar a se aproximar do Senhor, a se aproximar da palavra de Deus, a ler a Bíblia, a congregar com irmãos, a estudar e preparar a sua vida para ser protagonista dos maiores eventos que o Senhor tem na história da humanidade, através da igreja nestes últimos dias. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.